tá? É uma proposta, como vocês já estão vendo, mais artística, um pouco mais elaborada, com bastante brilho, pele iluminada, detalhes diferentes, tá? Se vocês não curtirem essa ideia, eu vou deixar aqui do ladinho o link do primeiro vídeo que eu fiz, inspiração pro carnaval, com uma maquiagem com bastante brilho, só que um pouco mais usável, tá? Já tinha gravado uma maquiagem mais artística pro carnaval, só que quando eu fui editar o vídeo, eu vi que ele tava todo desfocado. E daí eu também não tinha gostado muito do resultado daquela maquiagem, pra ser bem sincera. Aí eu comecei a procurar inspirações no Google, no amiguinho Google, e eu achei essa maquiagem aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver bem, e foi nela que eu me inspirei. E eu me inspirei nela, mas não fiz como eu vi na foto. O que eu fiz igual foi os delineados e a sombra amarela. Mas eu também fiz um cut crease, fiz um puxado pra fora com branco e com pigmento. Então eu fiz as minhas modificações, a boca eu também fiz diferente. Mas é uma inspiração nessa foto aqui, tá? E a grande maioria dos produtos usados vocês vão encontrar na minha querida parceira Encanto Cosméticos e Acessórios, que me acompanha desde o comecinho do blog. Todos os produtinhos BBB baratinhos e muito bons, tá? A lista de todos os produtos usados, como sempre, vai estar lá no blog, junto com o link da loja, tá? E o link desse post vai estar aqui abaixo no box de informações para vocês conferirem as fotos, os produtos e tudo mais. Agora, se vocês querem aprender a fazer essa maquiagem mais artística e arrasar nesse carnaval, vem comigo. Eu vou começar aplicando um corretivo em toda a pálpebra, vai ser o da Dylos Pro, o número 10. Para ajudar a fixar melhor a maquiagem, potencializar a sombra. Vou aplicar com o dedo, dando batidinhas e espalhando bem. Agora eu vou fazer a marcação do côncavo com essa sombra marrom, dessa paleta linda que é inspirada na Naked 1, essa aqui é Powerful. Eu vou usar um pincelzinho de côncavo, esse aqui é o da Macrylan, o W905. E eu vou primeiro aplicar bem no meu côncavo. Esse marrom é muito bom, gurias, para esfumar o côncavo, porque ele não é um marrom tão fechado e nem tão quente, então ele é um tom bem legal pra fazer o esfumadinho do côncavo. Ó, eu vou primeiro aplicar, vou dar uma limpadinha no pincel e vou começar a esfumar pra cima, ó, fazendo movimentos de vai e vem, movimentos circulares com o mesmo pincel que a gente usou pra aplicar a sombra, ó. E é muito fácil de esfumar com essa sombra, gurias, porque ela é bem macia. É realmente bem parecida com as da Urban Decay, das Nakeds, né? Ó, super fácil de esfumar mesmo. Agora eu vou pegar o primeiro tomzinho da paleta, que é um begezinho assim, meio champanhe cintilante, com o pincel W906 da Macrylan. E eu vou aplicar aqui no arqueado da sobrancelha. Vou voltar com o pincel W905 e vou dar uma misturadinha. Isso ajuda bastante a dar o degradê no esfumado. Agora eu vou usar um pincel de cerdas sintéticas e vou usar o jumbo branco da NYX, tá, gurias? Pra potencializar bem essa sombra amarela que a gente vai aplicar. Não precisa ser o jumbo, pode ser um lápis branco, pode ser um corretivo bem clarinho, tá? Mas de preferência um lápis branco pra potencializar bem. E eu vou aplicar aqui na pálpebra móvel. E vou cortar o côncavo, ó. E vai ser aí um cut crease, né? É cut crease. Acho que é assim, gurias. Eu falava cut crazy, que é louco em inglês, né? A pronúncia tava errada. Aí eu acho xarope vieram me incomodar, então eu vou falar cut crease agora. Brincadeiras à parte, tá, gurias? Eu até brinquei com as gurias que falaram que eu tava falando errado, que eu ia dar o mérito pra elas no vídeo. Eu não sei falar inglês, já cansei de falar isso em outros vídeos, né? Vocês já devem saber disso. Mas é só pra descontrair, é brincadeira, tá? Agora eu vou usar a paleta da Jasmine, que é essas paletinhas de bolsa. Vou usar esse amarelinho aqui, essa paleta é a do modelo B, tá? Com o pincel W906 da Macrylan, ó, que é um pincel de cerdas sintéticas. E eu vou depositar essa sombra dando batidinhas bem firmes para a sombra aderir bem.
2006, um pincel limpo. Eu vou pegar um pigmento maravilhoso da Toque da Natureza, esse é o 05, o Golden. Ele é um pigmento muito lindo, douradinho. Eu vou aplicar no olho, vocês vão enxergar melhor. Ele é muito lindo. No vídeo nunca dá pra ver bem, então não esqueça de passar lá no blog pra olhar, tá? Feito isso, a gente vai delinear o olho, tá? Que é o grande tchan dessa maquiagem, é o delineado. O de cima é um delineado de gatinho normal e o de baixo é um delineado de gatinho invertido, digamos assim, que é o mais chatinho de fazer, mas que com paciência eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá? Eu vou usar o delineador preto em gel da Marquette. Eu vou usar um pincel chanfrado de cerda sintética e eu vou fazer um delineado bem grosso. O segredo desse pincel chanfrado, gurias, é vocês irem limpando com algodãozinho pra não deixar ele perder o formato, tá? Vou pegar mais um pouquinho do delineador e agora eu vou fazer esse biquinho interno aqui, ó. Pra fazer isso eu vou pegar ele deitadinho assim e vou dar uma marcadinha ali, ó. Ó, vai ficar assim. Agora a gente vai puxar o gatinho, tá? Eu vou deixar também aqui o link de como eu faço delineado de gatinho, porque eu vou dar uma acelerada pra não ficar tão longo o vídeo, tá? Aí se você ainda não viu, tu olha, assiste aquele vídeo que lá eu explico bem certinho. Primeiro eu puxo. Agora é que são elas. Fazer o delineado de baixo, que é o mais difícil. Vamos lá, não desanima, tu vai conseguir, confia. Eu vou começar fazendo o traço interno aqui, tá? Eu vou seguir o mesmo formato do tracinho que a gente fez de cima, só que mais deitado, pra criar tipo um bico assim, ó. Tá vendo? Ó. Aí fiz o biquinho, depois a gente arruma, depois a gente vai ajustando, tá? E agora eu vou trazer esse traço para debaixo do olho. Vou dar uma esticadinha aqui porque eu tenho uns pés de galinha aqui que me atrapalham. Engrossando esse traço até que o canto, ó, gurias, tá? A intenção é que o traço ele realmente fique grossinho, tá? Ó, chegou aqui no canto externo do olho, eu vou começar a descer ele, que nem eu fiz do outro lado, pra fazer o delineado invertido. Ó, fiz um risco pra baixo, ó, que nem eu fiz desse lado. E agora eu emendo com o restante do delineado, eu vou engrossando esse tracinho aqui, ó. Aos pouquinhos, tá, Grace? Pra vocês não deixarem ele muito grosso. É só ter um pouquinho de firmeza na mão e não afundar o pincel, sabe? Vai com o pincel levinho, mas com a mão firme pra mão não ficar tremendo. Ó, eu tô segurando, dando uma puxadinha com a mão e apoiando essa mão na outra, ó. Daí fica mais fácil, eu consigo ter mais firmeza, mais precisão no traço. Agora, eu vou pegar um pincel de cerdas sintéticas com corte na diagonal e aquele mesmo jumbo branco que a gente aplicou lá no começo pra fazer o corte do côncavo, eu vou aplicar na linha d'água pra deixar essa maquiagem bem artística, tá? Vou aplicar na linha d'água e também aqui no meio dos dois tracinhos, ó. Vou usar ele deitadinho. Vou com esse pincel por baixo dos cílios inferiores e vou pintar aqui bem entre os cílios, ó.
E os cílios inferiores vão ficar branquinhos mesmo, tá? A gente não vai passar máscara e daí vocês já aproveitam e dão uma pintadinha nos cílios. E agora a gente vai pegar essa base branca e vai puxar ela aqui pra fora, ó, também contornando o delineado, ó. Por isso tem que ser com pincel, gurias, porque daí vocês vão ter precisão no traço, porque com um lápis direto não vai dar certo, vocês não vão ter essa precisão. Ó, e vão arrastando pra fora essa base branca. Feito isso, eu vou vir com o dedo mesmo e vou esfumar esse branquinho aqui pra fora, ó, deixando ele mais concentrado aqui no canto externo do olho. E agora eu vou voltar com aquele mesmo pigmento que a gente usou em cima da sombra amarela e vou aplicar aqui, ó, com o dedo mesmo, tá? Dando batidinhas. Aí aqui no meinho eu vou vir com um pincelzinho de delinear o olho e vou aplicar aqui, ó, também dando batidinhas, que se a gente vir com o dedo aqui a gente vai acabar subindo muito com o brilho pra cima do delineado, aí vai acabar perdendo um pouco do efeito, então a gente vem com um pincelzinho assim pequenininho e aplica, ó. Agora é só aplicar máscara de cílios e os cílios postiços, tá? E a gente termina o olho. Máscara de cílios vai ser a de Colossal. Cílios postiços que eu vou usar vai ser o 119 da Ardell, tá? Com a cola Duo. E, gente, no olho é isso, vai ficar assim. Uma maquiagem bem artística, um pouquinho mais difícil por causa do delineado inferior. Mas uma dica para dar pra vocês, se vocês tiverem muita dificuldade, tranquilamente vocês podem só fazer a parte superior dos olhos, como eu fiz, cortando côncavo, fazendo um delineado bem puxado, colocando um cilião, coloca um pigmentozinho aqui, tá? Isso que eu usei é um pigmento, não é glitter, pra dar um detalhe, porque carnaval é muito brilho, né? E ao invés de fazer esse delineado inferior dos olhos, vocês fazem, passam um lápis preto normal na linha d'água, dão uma esfumadinha e fazem um olho normal. Porque é uma maquiagem super usável, só que é mais artística por causa desse delineado inferior e do brilho. Tirando isso, já vai ficar bem mais usável, mas como é carnaval, vocês podem deixar o brilhinho, tá? E nos lábios, beleza, eu vou usar o batom Electric da Dylos, que é esse aqui, ó. Ele é um batom laranjinha. Eu adoro ele, principalmente pra usar no verão. E por cima dele, gurias, eu vou aplicar esse pigmento que eu usei no rosto e nos olhos, que é o 05 da Toque da Natureza, o Golden. Porque é carnaval e eu quero muito brilho na nossa maquiagem. Com o dedo mesmo, tá? Dando batidinhas. Só que o ideal é que vocês usem daí um batom cremoso para esse pigmento pegar, porque se for mate, ele é muito seco, daí o pigmento não vai grudar. A não ser que seja aqueles mates que secam depois de alguns minutos que tu coloca, daí até gruda. Mas se for aqueles que já são bem secos por natureza, aí vai ficar mais difícil. Eu apliquei mais no centro dos lábios e daí o excesso eu levo pras bordas. E vai ficar esse efeito super bacana na boca. Olho tudo, boca tudo, mas se vocês não gostarem, é só optar por um batom mais neutro, mais nude, não colocar esse pigmento. Ou então modificar o olho como eu falei antes, tá? Como iluminador facial eu vou usar uma sombra pra vocês verem que dá pra adaptar, tá? Eu vou usar essa primeira sombra da paleta Powerful, tá? Que é uma sombrinha cintilante, assim, bem clarinha, que é a mesma que eu usei pra iluminar abaixo da sobrancelha. Vou pegar com o pincel W901 da Macrylan, que é um pincel bem fofão de esfumar. Vou pegar essa sombra, vou tirar o excesso na mão e vou aplicar aqui no topo do nariz, no centro da testa, no queixo.
No vizinho da boca eu vou aplicar com o dedo, tá? Eu adoro aplicar aqui no vizinho da boca, acho que dá mais volume pros lábios. Vou aplicar um pouquinho também aqui no ossinho, ó. Pra iluminar bem essa região aqui do rosto. Blush, eu vou usar o bronze da Fenza, que é um blush que eu adoro, acho muito lindo. O pincel B117 da Macrylan, que é um kabuki pra blush, tá? E eu vou aplicar bem na maçã, que eu quero minha maçã bem colorida. E é isso, gurias. Esse é o resultado final da maquiagem. Ficou uma maquiagem super artística, bem cara do carnaval, com bastante brilho, pele bem iluminada, detalhes diferentes, tá? Mas como eu disse, é só adaptar de acordo com o gosto de vocês, se vocês não gostarem de alguma coisa, tá? Como eu sempre peço, se vocês gostaram do vídeo, dá aquele joinha, clique em gostei. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, o botãozinho tá logo aqui abaixo, assim você vai ficar ligadinho nos próximos vídeos, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!